Olá, sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Segue a Jesus através do seu canal. Enquanto não podemos nos reunir na casa física, nós encontramos este meio de nos comunicarmos, de continuarmos a pensar e a refletir a respeito do Evangelho de Jesus. E é com grande alegria que nós estamos aqui hoje reunidos. Antes de iniciarmos, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aos nossos mentores individuais e aos mentores do Núcleo Espírita Segue Jesus. Vamos pedindo a Jesus que esteja conosco, que nos abençoe, que faça com que nós consigamos entender as suas palavras, para que isso faça total diferença em nossas vidas. Que a partir dessa reflexão possamos nos modificar na busca incessante por dias melhores, por sermos mais felizes e ainda trabalharmos aquilo que nós nos propusemos a fazer quando renascemos aqui na Terra. Então, a lição de hoje, ela está no livro Fonte Viva, é a lição 76, se intitula Fermento Espiritual. O Emmanuel sempre tira um trechinho, um versículo do Evangelho, e esse versículo de hoje foi tirado de uma carta de Paulo aos Coríntios, e diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu vou começar com o primeiro parágrafo que o Emmanuel coloca, que é muito interessante. Ele fala o seguinte: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento de outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. O Emmanuel começa nesse trechinho inicial a nos mostrar o poder que nós temos de influências para com os outros, o poder do nosso pensamento, o quanto as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa maneira de nos comportar, o quanto ela influencia aqueles que estão ao nosso derredor. E quanto é maior o nosso poder de influência, quanto mais alto o cargo, a influência que eu tenho, mais esse pensamento abarca um número maior de pessoas. Então, o Emmanuel traz para nós que, da maneira como nós vivemos e nos portamos, depende a maneira como vive e comporta também a sociedade. A sociedade é a reunião dos pensamentos de todos nós, do comportamento de todos nós. E como a gente pode fazer para que isso se melhore, se modifique a ponto de se tornar uma influência benéfica? Porque a influência, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Na resposta a essa pergunta, ele fala o seguinte aos Coríntios: que devemos esquecer o fermento velho para fazer massa nova. Quem faz pão sabe como isso funciona. A gente pega uma porção do fermento, agora está muito na moda, né, fazer pão natural. A gente tem sempre um fermento lá que a gente cultiva. Então o que a gente faz? A gente sempre pega um pouco daquele fermento velho para fazer uma massa nova. Então, partindo do ponto em que nós estamos, do que nós somos, como fazer uma massa nova? Como eu saber se o meu pensamento, se a minha influência é benéfica ou não? O primeiro ponto é partir do autoconhecimento. É muito complicado para nós ainda nos autoanalisarmos, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, ele não deixa com que a gente veja em nós o defeito. Jesus dizia que a gente vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trava nos próprios olhos. Ou seja, eu até consigo ver o outro,
Eu até consigo ver a dificuldade do outro, fazer a análise do outro, é muito fácil para mim. Mas quando eu tenho que voltar para dentro de mim mesmo, quando eu tenho que me autoanalisar, normalmente conosco mesmo somos mais condescendentes. Mas nós precisamos analisar o pensamento. Eu vou fazer uma analogia que hoje em dia, com a tecnologia, é muito normal. Às vezes eu recebo uma mensagem lá no WhatsApp. Recebo uma mensagem, acho aquela mensagem bonita, tem uma série de informações ali, eu compartilho. E o outro compartilha. Tem mensagem que viraliza. E aí depois a gente descobre que muitas das vezes aquela mensagem é uma fake news. Ela não é verdadeira, mas ela influenciou muitas pessoas. E muitas vezes de forma extremamente nociva. Mas por que tudo começou? Alguém compartilhou sem analisar aquela mensagem. E as pessoas replicaram também sem pesquisar, sem ver se aquilo tinha fundamento e qual o poder daquilo para as outras pessoas. Isso vale para mensagem, notícias, né? Hoje em dia uma avalanche de notícias que a gente fica totalmente perturbado e que aquelas notícias, aquilo que a gente compartilha e que vai, muitas das vezes desestruturam outras pessoas, ou cria um clima, ou gera grandes guerras, grandes disputas. Começam de pequenos conversas, pequenas ali brigas, iniciam de bobagens muitas vezes e vão crescendo. Isso é um fermento. Você pega uma coisa pequena e vai crescendo, 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 aquilo vira um fermento. E é exatamente isso que nós precisamos pensar. Vamos supor que a mensagem sejamos nós mesmos. Somos nós. Eu influenciando ao meu derredor. Eu começo com a minha família. Se eu tenho um pouquinho mais de influência, eu vou estendendo no meu trabalho. Se eu sou do setor público, eu influencio uma cidade, um país ou vários países. Então, como fazer com que a gente compartilhe coisas boas? Tudo nasce do nosso conhecimento, de nós nos conhecermos. A partir do momento que a gente se autoanalisa e começa a identificar, a gente começa a fazer pequenas modificações em nós mesmos. E aí eu passo a compartilhar aquele pensamento cada vez mais saudável. Não é algo fácil, não é algo tranquilo. Muito pelo contrário, é algo difícil. A vontade e a percepção e essa autoanálise é trabalho de muitas encarnações, muitas. A gente não consegue grandes modificações numa mesma existência. Se nós nos observarmos, eu sou mais velha, então eu já tenho aí quase 60 anos para analisar. Se eu pego a Patrícia de 18 anos e vou trazendo, as modificações não são tão grandes, nem tão significativas, mas são de pequenas mudanças que a gente constrói algo grande. A construção começa no alicerce e depois vai devagarinho. Nós também. A nossa construção interior tem que começar primeiro nas bases. E qual que é a base para a gente se construir ou se reconstruir? É se autoanalisar. É saber em que ponto, em que momento nós estamos. E o quanto nós influenciamos outras pessoas. Nós devemos, o Emmanuel coloca aqui mais embaixo o seguinte: o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Como eu disse, para a gente ainda é complicado, mas quando eu coloquei lá no comecinho, quando eu estava fazendo a prece no comecinho, Jesus nos deixou um legado, que é o seu evangelho. Hoje o mundo tem uma avalanche de livros de autoajuda, que nos ensina como nos portar, o que fazermos.
Eu costumo brincar que se todo mundo conseguisse estudar o Evangelho, a gente já teria conseguido fazer grandes modificações. Porque qualquer livro que você pegar, se você for analisar e fizer uma comparação, se você gosta de estudar o Evangelho com o Evangelho, está tudo lá. É que Jesus escreveu de uma forma, escreveu não, porque não foi ele que escreveu, na verdade, né? Ele deixou o ensinamento, ele foi escrito por outras pessoas, mas aquele ensinamento, embora ele tenha trazido por parábolas de forma alegórica, que a gente tem que interpretar, está tudo lá. Então, quando ele fala, fazei ao outro que gostaria que o outro te fizesse. Olha que medida espetacular para que a gente possa começar a pensar. Se a gente conseguisse só praticar isso, não precisaria de lei, constituição, nada. Se eu fizesse para o outro sempre aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, jamais o mundo estaria no caos que hoje se encontra. Hoje nós vivemos um mundo, e cada vez mais, e era o que Coríntios vivia também naquela época. Ele estava passando também por dificuldades, as pessoas não estavam se entendendo, as questões morais estavam ali implicadas. Então, se você for lá e ler a carta, vê que nesse contexto é que Paulo coloca essa situação. E hoje, a gente observando a posição das pessoas, a gente vê muito disso, muito disso. A gente está no meio de uma pandemia e às vezes a gente vê algumas pessoas que não sofreram com a pandemia, que tiveram a doença de forma leve, que não perderam ninguém, não se importar com o próximo, se o próximo está sofrendo, se o outro perdeu, se o outro está sentindo uma dor. Não, a gente percebe é uma sociedade doente. Não é uma questão nem individual. Tem a individual, mas a individual leva ao coletivo. Hoje nós estamos no meio de uma sociedade adoecida. É isso que a gente consegue observar. Eu salve-se quem puder, se para mim tá bom, para o outro não importa. Então, muitas das vezes, a grande maioria está caminhando de uma forma totalmente alienada, sem se aperceber da sua necessidade e muito menos sem se aperceber da necessidade do outro. Nessa busca incessante, a gente consegue viver de forma robotizada. Então eu não consigo imaginar a melhora a partir deste ponto. A melhora ela só acontece com a melhora individual. Enquanto cada um de nós não estiver preparado para se modificar, a mudança coletiva dificilmente acontecerá. Dificilmente acontecerá. É uma busca inglória e incessante, mas é uma busca necessária. O nosso propósito de vida é nos melhorarmos e melhorarmos o meio em que nós vivemos, o contexto em que nós vivemos. E o Emmanuel coloca mais para frente, lá já quase no finalzinho da lição, o seguinte: pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Renovação de pensamentos. Mudar atitudes começa na mudança do pensamento. Enquanto eu não consigo pensar, ver diferente, eu não consigo ter novas atitudes, não consigo construir novos hábitos, como coloca o Emmanuel aqui, e não consigo governar expressões e palavras. Tudo nasce da questão do pensamento. Vigiar o próprio pensamento, analisar o próprio pensamento antes de expressá-lo é de fundamental importância. Só assim a gente vai conseguir mudar algumas coisas.
para mudar o interno, primeiro eu tenho que mudar com a razão. Ou seja, eu tenho que analisar todas aquelas minhas atitudes. E se eu não der conta? E se de repente eu tomei a atitude intempestivamente, impulsivamente e causei ali um estrago? Hora de refletir. Todo erro serve para que a gente possa refletir, analisar, para se modificar. Como eu disse, não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa impossível, não é nada impossível. A partir do momento que eu me decido, a partir do momento que eu começo esse trabalho, ele é um trabalho árduo, constante, pode ser vagaroso, mas é constante. E aí eu consigo sim fazer uma nova modificação. Tudo nasce do nosso pensamento. Então, que o nosso pensamento seja são, saudável, que nosso pensamento possa influenciar outras pessoas, que o nosso pensamento seja no sentido do bem. Porque todo pensamento, ele é uma via de mão dupla. O pensamento, ele pode caminhar para a esquerda ou para a direita, para o bem ou para o mal. E aí gera a minha responsabilidade em relação a tudo que eu penso, porque tudo que eu penso vai gerar hábitos e vai gerar expressões e vai gerar palavras, nas palavras de Emmanuel. Então, que possamos cuidar todo dia dos nossos pensamentos. Que ao deitarmos, a gente consiga fazer, mesmo que brevemente, naqueles momentos que a gente está muito cansada, uma autoanálise do que eu fiz do meu dia. Sem ficar se criticando. A crítica não leva a nada. Se autoanalise imparcialmente naquilo que você acertou, naquilo que nós erramos, o que eu poderia ter feito melhor e não fiz, o que eu poderia ter feito e deixei de fazer, para que amanhã eu levante com outro pensamento, para que amanhã eu recomece de novo, todos os dias. Nesse caminhar, um dia nós chegaremos lá, um dia nós teremos o nosso pensamento renovado e aí as nossas atitudes renovadas, porque é um mundo melhor o que nós buscamos. A felicidade não é só a minha, a do outro, é de todos nós. Para que possamos ser felizes verdadeiramente, nós devemos fazer todos felizes. E para que isso aconteça, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Na busca incessante da melhora, na busca incessante do bem. Então que Jesus nos abençoe nesse propósito, que Ele nos fortaleça. No Evangelho está escrito que quando a gente faz a parte da gente, o Senhor nos ajuda. Então façamos a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Querer. É a vontade. A partir do momento que eu quero alguma mudança, que eu desejo muito aquela alteração, aquela mudança, ela começa a acontecer. Na nossa codificação tem uma frase do Espírito da Verdade no Evangelho que fala o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, pelo esforço, pela vontade. A conquista, ela tem um caminho, a conquista, ela tem todo um trajeto, mas pelo esforço eu consigo começar a me modificar. E aí eu atraio pensamentos iguais aos meus, de modificação, de melhora, de elevação, tanto do mundo dos encarnados quanto dos amigos espirituais. E aí, essa pequenina massa fermenta. Ela cresce, e cada vez mais nós influenciamos mais pessoas e atraímos mais pessoas para a nossa causa. É isso que eu tinha para dizer hoje, para a gente poder pensar e refletir, e que nós possamos conseguir. Né? Todos os dias a gente levanta e diz: hoje vai ser diferente, mas faça o teu esforço para que realmente seja diferente. Então, Jesus, muito obrigado por mais este momento, por mais essa reflexão, por mais este evangelho, que ele cale fundo aos nossos corações,
que ele faça sentido à nossa vida, para que nós possamos nos modificar. Muito obrigada. Graças a Deus.